Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Cidadania. E hoje iniciaremos uma jornada essencial para compreendermos a relação entre fé e cidadania. Muitas vezes, ao falarmos de política, encontramos resistência e até certo receio dentro das igrejas. No entanto, ao longo deste estudo, veremos que a Bíblia está repleta de exemplos de atuação de Deus na organização dos governos, desde a teocracia no Antigo Testamento até as diretrizes deixadas por Jesus e seus apóstolos sobre obediência às autoridades. A nossa fé não pode estar isolada do mundo, pois somos chamados a ser sal e luz, influenciando a sociedade com os valores do reino de Deus. A moral e a ética cristã não são apenas conceitos abstratos, mas princípios que devem nortear todas as áreas da nossa vida, incluindo nossa participação na vida pública. A história nos mostra que Deus sempre esteve no controle dos governos e que sua soberania se manifesta mesmo em meio a sistemas humanos imperfeitos. Portanto, entender o nosso papel como cidadãos é um passo importante para vivermos de maneira íntegra e coerente com os ensinamentos bíblicos. E que este estudo nos ajude a compreender que política não é pecado, mas sim um instrumento que pode ser usado para promover justiça e dignidade para todos. Sejamos então cidadãos conscientes, compromissados com a transformação da sociedade segundo os princípios do Senhor. Que Deus nos guie nesta caminhada. Capítulo 1. Aspectos gerais da teologia política. Tópico 1. Conceitos fundamentais. A relação entre religião e política é uma realidade histórica e social. No Brasil colonial, a Igreja Católica registrava os principais eventos da vida civil antes da criação dos cartórios. Ao longo da história, Estado e religião influenciaram grandes eventos políticos como as cruzadas, o domínio eclesiástico na Idade Média e a criação da Igreja Anglicana. A Bíblia também reflete essa conexão exemplificada na estátua de Nabucodonosor e nas interações entre poder e fé. Assim, a teologia política investiga essas conexões e seu impacto na sociedade. Tópico 2. A importância da teologia política. A teologia política é fundamental para líderes espirituais, pois a liderança exige habilidade política e princípios religiosos. A Bíblia apresenta diretrizes sobre a convivência social e a governança, influenciando a moralidade ocidental e os sistemas jurídicos. Mesmo em culturas laicas ou ateístas, valores religiosos moldam a legislação. A teologia política ensina que a cidadania deve ser guiada por princípios bíblicos, promovendo justiça e ordem. Como mensagem evangélica, ela propõe um modelo de cidadania comprometido com valores divinos, garantindo um testemunho cristão positivo na sociedade e fortalecendo a relação entre fé e participação política. Tópico 3. Um vínculo histórico. Desde as primeiras civilizações, poder e religião estiveram conectados. Reis mesopotâmicos, faraós egípcios e imperadores babilônicos se apresentavam como divinos. Essa relação fortaleceu impérios e influenciou a política, sendo exemplificada na Bíblia. Tópico 4. Deus e a política. O teísmo ensina que Deus governa soberanamente, responsabilizando os indivíduos por seus atos e interferindo na história e na política. A Bíblia apresenta Deus como governante universal, fundamentando
sua autoridade na criação e orientando governantes para a justiça. A política, segundo Paulo, é instituída por Deus e os governantes devem agir conforme seus princípios. O conceito da dispensação mostra a organização do governo divino ao longo da história, culminando no milênio. Autoridade e submissão são essenciais para a ordem social. Assim, política e religião se complementam, garantindo harmonia e justiça sob a orientação divina. Capítulo 2. Política no Antigo Testamento. A política sempre esteve presente na história bíblica desde a criação. Deus influenciou reis e sociedades. Este estudo analisa a política no Antigo Testamento, destacando como a ação divina moldou nações e governantes, guiando seu povo conforme seus propósitos. Tópico 1. Da criação até Abraão. Os primeiros relatos bíblicos indicam uma estrutura política celestial antes da criação humana, governada por uma hierarquia angelical. A rebelião de Lúcifer rompeu essa ordem, mostrando a necessidade de uma autoridade justa. Deus concedeu a Adão domínio sobre a terra, mas sua desobediência alterou essa estrutura. No período pré-diluviano, cidades como a de Caim marcaram o início da organização política humana. Após o dilúvio, impérios como o de Nimrod centralizaram o poder. A Torre de Babel exemplifica essa busca por controle, mas Deus impôs limites. Assim, a política evoluiu da teocracia para governos humanos organizados. Tópico 2. A gênese de uma nação. A partir de Abrão, Deus inicia o processo de formação de Israel como uma nação escolhida. Inicialmente, o sistema político era patriarcal, com clãs liderados pelos chefes de família, responsáveis pela administração da justiça e organização social. Com o crescimento da descendência de Abraão, esse modelo evoluiu para uma federação de tribos unidas por laços de sangue e fé. No Egito, os hebreus se multiplicaram significativamente, tornando-se um povo numeroso, mas acabaram submetidos à escravidão. Após a libertação conduzida por Moisés, Israel passou por uma transição política no deserto, onde recebeu leis e diretrizes divinas para a sua organização social e governamental. A lei mosaica estabeleceu princípios jurídicos, religiosos e políticos, estruturando Israel como uma nação teocrática governada por Deus. Tópico 3. A consolidação de um Estado. Após a conquista liderada por Josué, Israel se estabeleceu territorialmente, mas enfrentou desafios políticos devido à falta de uma estrutura governamental centralizada. Durante o período dos juízes, o governo era instável, com líderes militares temporários surgindo para libertar o povo de opressores, mas sem continuidade administrativa. A necessidade de estabilidade levou à instituição da monarquia, começando com Saul. No entanto, foi Davi quem consolidou o reino, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como capital. Salomão fortaleceu o Estado com alianças comerciais, expansão econômica e a construção do templo, mas seus altos impostos e suas políticas geraram insatisfação. Após sua morte, o reino se dividiu em Israel, com 10 tribos, e Judá, com 2 tribos, resultando em um período de declínio político e espiritual. Tópico 4. Israel e suas relações internacionais. Desde sua formação, Israel enfrentou desafios internacionais, cercado por povos hostis e grandes impérios. Durante os juízes e a monarquia inicial, alternou entre guerras e alianças diplomáticas.
Saul lutou contra os filisteus, Davi consolidou fronteiras e Salomão fez alianças por casamentos. A corrupção enfraqueceu a nação, levando à destruição de Israel pela Assíria e de Judá pela Babilônia, resultando no exílio. Esse período incentivou a reflexão teológica, redefinindo a identidade do povo e fortalecendo a aparência na restauração e no futuro messiânico. Tópico 5. O cativeiro e o período intertestamentário. Os cativeiros assírios e babilônico representaram a disciplina divina e perda da soberania de Israel. O reino do norte foi assimilado por outras culturas, enquanto Judá sofreu o exílio na Babilônia por 70 anos. Esse período renovou a identidade religiosa e a esperança messiânica. Sob o domínio persa, Israel reconstruiu o templo, mas continuou sob influências estrangeiras. A helenização dividiu os judeus em fariseus, saduceus e essênios. Sob domínio romano, a opressão favoreceu a propagação do evangelho, pois a infraestrutura e o grego koiné facilitaram a difusão da fé cristã na plenitude dos tempos. Em Gálatas 4.4. Capítulo 3. A política no Novo Testamento, o contexto palestino. O domínio romano sobre a Palestina trouxe transformações políticas e sociais, permitindo certa autonomia sob supervisão imperial, mas gerando insatisfação com tributos e governadores. Nesse cenário surgem as doutrinas políticas do cristianismo. Jesus e seus discípulos viveram sob essa estrutura que, paradoxalmente, facilitou a difusão do evangelho. Enquanto os zelotes resistiam com revoltas, fariseus e saduceus buscavam preservar a identidade judaica. Cristo, no entanto, pregou um reino espiritual, desafiando perspectivas políticas e éticas da época. Tópico 2. Tratados teológicos. Na Palestina, sob domínio romano, os judeus enfrentavam desafios políticos e religiosos, esperando um Messias libertador. Jesus, porém, ensinou um reino transcendente baseado em justiça e amor. Ele afirmou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, destacando a lealdade suprema a Deus. Paulo e Pedro incentivaram a submissão às autoridades, mas sem convivência com a injustiça. A igreja primitiva sofreu perseguições, mas influenciou o mundo ocidental. O Novo Testamento ensina que os cristãos devem ser cidadãos responsáveis, respeitando as autoridades, mas priorizando a obediência a Deus. Sua missão é transformar a sociedade pelo amor, justiça e verdade, reconhecendo que sua verdadeira pátria é o reino de Deus. Tópico 3. A igreja e a política. Desde os primórdios, a igreja enfrentou desafios políticos. No início foi perseguida tanto pelos judeus quanto pelos romanos. No entanto, o cristianismo cresceu e com o tempo passou a influenciar governos e sociedades. Hoje, o grande desafio é manter o equilíbrio, um equilíbrio saudável entre fé e política. O cristão deve participar ativamente da sociedade, promovendo justiça e bem-estar, sem comprometer os valores do reino de Deus. A política é uma ferramenta para o bem comum, mas não deve se tornar um ídolo. Como cidadãos do céu e da terra, os cristãos devem agir com responsabilidade e sabedoria. Capítulo 4. Organização política do Brasil. Tópico 1. Organização política do Brasil. A política organiza e administra estados e nações, originando-se do termo grego politeia. No Brasil, a democracia permite a participação popular por meio de voto. Pensadores como Aristóteles, Maquiavel, Hobbes e Rousseau influenciaram diferentes visões sobre o poder. O Brasil adota uma república federativa presidencialista,
com divisão entre União, Estados e municípios, garantindo a autonomia administrativa. A federação conta com 26 estados ou Distrito Federal e mais de 5.500 municípios, todos regidos pela Constituição de 1988. Brasília abriga os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Governadores e prefeitos administram nos níveis estadual e municipal. Essa estrutura descentraliza o poder e fortalece a democracia e amplia a participação popular no governo. Tópico 2. Os três poderes. O Estado brasileiro é democrático e estruturado na separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem atribuições específicas para garantir equilíbrio e evitar concentração de poder. A divisão dos poderes tem origem na filosofia política. Aristóteles já mencionava essa ideia, mas foi Montesquieu, em 1748, que a consolidou em O Espírito das Leis, afirmando que é preciso que o poder retenha o poder. Essa estrutura busca garantir justiça e eficiência e participação cidadã no governo. O executivo administra, o legislativo cria as leis e o judiciário assegura seu cumprimento. Com esse sistema, o Brasil visa promover uma governança equilibrada e democrática. Vamos entender melhor a função de cada uma desses poderes? Poder executivo. O poder executivo é responsável por administrar o país e executar as leis aprovadas pelo legislativo. No Brasil, essa função é exercida pelo presidente da República, governadores estadual, no caso, e prefeitos municipal. Regido pelos artigos 76 a 91 da Constituição de 1988, o Brasil adotou o presidencialismo desde 1889, em que o presidente da República é o chefe máximo do executivo eleito para um mandato de 4 anos com possibilidade de reeleição. O presidente tem um papel central na administração pública federal, coordenando políticas e implementando decisões governamentais. Vamos explorar suas principais funções nos próximos capítulos. Funções do presidente da República. O presidente da República desempenha diversas funções essenciais para o funcionamento do governo. As principais atribuições incluem nomear e exonerar ministros de Estado responsáveis pelas áreas do governo, sancionar ou vetar projetos de lei, decidindo se um projeto aprovado pelo Congresso será lei ou não, comandar as Forças Armadas, garantindo a defesa nacional e a segurança do país, representar o Brasil nas relações internacionais, mantendo a diplomacia e firmando acordo com outros países, decretar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal em situações emergenciais. Essas funções revelam a importância do poder executivo na administração e estabilidade do país. Poder legislativo. O poder legislativo é responsável por elaborar e fiscalizar as leis, representando os interesses da população. No Brasil funciona em 3 níveis: federal, Congresso Nacional composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal; estadual, Assembleias Legislativas formadas por deputados estaduais; municipal, câmaras de vereadores responsáveis pelas leis locais. Além de criar leis, o Legislativo fiscaliza o Executivo, assegurando que suas ações estejam em conformidade com a legislação. Dessa forma, o Legislativo é essencial para garantir o equilíbrio e a transparência no funcionamento do governo. Composição do Legislativo. O Legislativo brasileiro é composto por diferentes representantes eleitos para garantir a representatividade da população. Senadores. São 81 senadores com 3 representantes por estado
eleitos para mandatos de 8 anos. Deputados federais são 513 deputados eleitos por voto proporcional para mandatos de 4 anos. Deputados estaduais e vereadores representam os estados e municípios com mandatos de 4 anos. A distribuição de deputados é proporcional à população de cada estado, enquanto os senadores têm representação igual para todos os estados. Esse sistema garante uma democracia representativa, onde os cidadãos escolhem representantes para elaborar leis e fiscalizar o governo. Poder Judiciário. O terceiro poder é o Judiciário, que tem a função de garantir o cumprimento das leis. Ele é responsável por resolver conflitos, julgar crimes e interpretar a Constituição. Esse poder é regulamentado pelos artigos 92 a 126 da Constituição Federal. Sua função é garantir que todas as ações dos cidadãos, do governo e das empresas estejam dentro da legalidade. O Judiciário também tem autonomia e independência em relação aos outros poderes, garantindo que suas decisões sejam imparciais e justas. Estrutura do Poder Judiciário. O Judiciário brasileiro é composto por diferentes tribunais e órgãos, cada um com funções específicas. Primeiro, Supremo Tribunal Federal, o STF, garantir que as leis respeitem a Constituição. Segundo, Superior Tribunal de Justiça, STJ, interpretar e unificar decisões sobre leis federais. Terceiro, Tribunais Regionais Federais, TRF, julgar casos federais em segunda instância. Justiça do Trabalho, julgar processos trabalhistas. Justiça Eleitoral, organizar e fiscalizar as eleições. Justiça Militar, julgar crimes militares. Esses órgãos asseguram o funcionamento adequado da justiça, protegendo os direitos dos cidadãos. Concluindo, a separação dos três poderes é essencial para a democracia. Cada um deles tem suas funções e limitações, garantindo que nenhum poder se sobreponha ao outro. O equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário permite que o país funcione de forma justa e organizada, protegendo os direitos dos cidadãos e garantindo que as decisões do governo sejam tomadas de forma responsável. Além disso, é dever de todo cidadão acompanhar e fiscalizar a atuação dos três poderes, exercendo a cidadania ativa por meio do voto, da participação política e da exigência de transparência por parte dos governantes. A democracia só se fortalece quando há um povo consciente e participativo. Tópico 3. O papel da Igreja na política. A relação entre igreja e política é histórica e complexa, com líderes espirituais desempenhando papéis políticos desde o Antigo Testamento, como José, Moisés e Daniel, que ajudaram a governar e promover a justiça. No Novo Testamento, Jesus também interagiu com líderes políticos, ensinando sobre justiça e verdade. Hoje, no Brasil, a igreja tem influência política, especialmente por meio da Frente Parlamentar Evangélica e de líderes religiosos em cargos públicos. O envolvimento cristão na política é visto como uma oportunidade de promover o bem comum, equilibrando desafios e influências no cenário social e governamental. A Frente Parlamentar Evangélica é composta por deputados e senadores cristãos no Congresso Nacional, com o objetivo de defender os princípios cristãos na legislação. Suas principais atuações incluem o acompanhamento de políticas públicas relacionadas à ética cristã, a defesa da liberdade religiosa e o posicionamento contra leis que contrariem valores bíblicos como a legalização do aborto. Embora haja divergências em algumas questões, os parlamentares evangélicos se unem em pautas que envolvem valores morais e a liberdade do culto. A igreja deve acompanhar essas discussões, garantindo uma atuação estratégica e
sábia na política. O papel dos cristãos na política vai além da simples observação. Envolve uma cidadania ativa. Devemos votar conscientemente, escolhendo representantes que compartilhem valores bíblicos e acompanhar o trabalho dos eleitos, cobrando ações corretas. Além disso, os cristãos têm o dever de ocupar cargos públicos com integridade, levando princípios cristãos à administração. O engajamento em ações sociais também é essencial, promovendo o bem-estar da sociedade através de projetos que impactam positivamente a comunidade. A Bíblia nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, o que inclui fazer a diferença no cenário político. A Igreja tem posições claras sobre questões sociais importantes. Ela defende a vida, sendo contra a legalização do aborto, e valoriza a família tradicional conforme os princípios bíblicos. A Igreja também luta pela liberdade religiosa e de expressão, garantindo o direito de pregar o Evangelho sem restrições. Além disso, combate a corrupção, acreditando que a política deve promover justiça, não enriquecer poucos à custa do povo. Os cristãos precisam estar atentos às mudanças legislativas para garantir que os valores morais e espirituais da sociedade sejam preservados, influenciando positivamente a legislação. A Bíblia enfatiza a importância de líderes justos, como vemos em Provérbios 29.2, quando diz: "Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme." Esse versículo destaca como a liderança política impacta a vida de uma nação. Um governo justo promove paz e bem-estar, enquanto um governo corrupto causa sofrimento e desigualdade. Jesus nos ensinou a amar o próximo e buscar justiça, mostrando que a política pode ser uma ferramenta para o bem quando guiada pela sabedoria e temer a Deus. Por isso, a Igreja deve ser ativa e vigilante, promovendo princípios do reino de Deus. Desafios da Igreja na política. Embora a participação cristã na política seja vital, há desafios que exigem atenção. A manipulação da fé por políticos para obter votos sem compromisso genuíno com os princípios cristãos é um risco. Além disso, muitos cristãos enfrentam a dificuldade em manter a ética em um ambiente político desafiador, onde as pressões para a corrupção são frequentes. Outro desafio é o equilíbrio entre igreja e Estado, evitando que a igreja seja usada para interesses partidários. Por fim, a igreja deve trabalhar para promover o bem comum, não apenas os interesses de um grupo religioso. Sabedoria é essencial para essa participação. Concluindo, a política é um campo legítimo para os cristãos, desde que sua participação seja feita com responsabilidade e compromisso com os valores do reino de Deus. Ela pode ser um instrumento poderoso para a transformação, justiça e bem-estar, mas somente se cristãos éticos e preparados ocuparem espaços de decisão. Como cidadãos do céu e da terra, devemos orar pelas autoridades, estudar sobre política, participar ativamente e manter os princípios bíblicos independentemente das circunstâncias. A igreja tem o poder de influenciar a sociedade para o bem e cada cristão deve decidir como contribuir para essa transformação. Capítulo 5, Teologia Política Prática. Tópico 1, a igreja, uma fonte de bênçãos. A igreja desempenha um papel essencial na sociedade, sendo uma fonte de bênçãos para a nação. No entanto, ao se omitir, cria-se um ambiente desfavorável ao Evangelho. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, pois isso garante uma vida tranquila e permite que a vontade de Deus se cumpra. Além da oração, a igreja deve ser exemplo de ética, integridade e responsabilidade, abençoando sua cidade e promovendo justiça e paz. O cristão deve exercer sua cidadania ativamente, demonstrando o reino de Deus em todas as áreas da vida pública, sendo transformador e não passivo.
Tópico 2: os 5 poderes. Ao longo da história, a forma como o poder se manifesta mudou. No passado, os grandes impérios dominavam por meio de exércitos, riquezas e conquistas territoriais. No mundo contemporâneo, a sociedade é moldada por diferentes forças e compreender isso é fundamental para um cristão que deseja ser um agente de transformação. Vamos iniciar essa jornada? A evolução dos poderes na sociedade. O poder sempre foi um elemento central na organização das sociedades. Antigamente, os reinos eram dominados por aqueles que possuíam grandes exércitos e vastos territórios. Hoje, no entanto, as nações são governadas por meio de leis, influências culturais e econômicas. A Igreja, por muito tempo, manteve-se à parte de muitas dessas discussões, acreditando que sua única missão era espiritual. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos atuar em todas as áreas da sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Os 7 poderes da sociedade. Para compreendermos a dinâmica do mundo moderno, podemos destacar 7 grandes poderes que influenciam a sociedade. São eles: primeiro, a família, a base de toda a sociedade. A família bem estruturada forma cidadãos responsáveis e comprometidos. Segundo, religioso. O poder da fé e das crenças na formação dos valores e comportamento das pessoas. Terceiro, econômico. O sistema financeiro, grandes corporações, empresários e empreendedores moldam a economia global. Quarto, educação e ciência. O conhecimento, a tecnologia e as inovações determinam o futuro das nações. Quinto, político. A governança, as leis e os líderes que direcionam as decisões políticas públicas. Sexto, artes e culturas. O cinema, a música, a literatura e outras formas de expressão moldam a identidade das sociedades. 7. Mídia. A comunicação de massa, como TV, rádio, internet e redes sociais, influencia o pensamento da população. Cada um desses poderes tem um impacto significativo no nosso cotidiano e na construção da sociedade em que vivemos. A influência da Igreja nos poderes. Por muitos anos, a Igreja permaneceu fechada dentro de suas próprias estruturas, preocupando-se apenas em questões espirituais. No entanto, vivemos em uma sociedade onde tudo está interligado. A fé não pode ser separada da realidade política, econômica e social. A Igreja precisa estar presente e influente nos meios de comunicação, no mercado de trabalho, na cultura e na política. A nossa missão não é apenas pregar dentro dos templos, mas levar os princípios do reino de Deus para todas as áreas da sociedade. Quando a Igreja se posiciona corretamente, pode atuar como agente de transformação e justiça. O despertar para a cidadania. A Bíblia nos ensina que o cristão deve ser ativo na sociedade, contribuindo para um mundo melhor. Não podemos ser omissos nas questões sociais, políticas e culturais. Em Provérbios 29.2, a palavra de Deus nos alerta sobre a importância de líderes justos. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo geme. Isso demonstra que a Igreja deve estar envolvida na vida pública, agindo de forma responsável para preservar valores como justiça, honestidade e amor ao próximo. O cristão deve agir proativamente, participando nas decisões que afetam a sociedade. Os sinais da conquista. Nos últimos anos, a Igreja tem expandido sua influência em diversas áreas da sociedade. À medida que muitos cristãos entendem ou entenderam a importância de ocupar espaços estratégicos, destacam-se 7 áreas: mídia, com o crescimento de canais cristãos na TV, rádios e plataformas digitais; esportes,
com os atletas de Cristo, evangelizando. Terceiro, educação com escolas e universidades cristãs. Quarto, finanças, valorizando a administração responsável. Quinto, música, com a música gospel e adoração como formas de evangelização. Sexto, atuação social por meio das ONG e projetos. Sétimo, política, com mais cristãos em cargos públicos e debates. Igreja e governo. O governo justo é um dos pilares de uma sociedade equilibrada. A Bíblia nos ensina que quando os líderes justos estão no poder, toda a nação prospera. A igreja tem um papel de apoiar e incentivar a formação de líderes íntegros. Isso não significa que todos os cristãos devem ser políticos, mas que devem apoiar aqueles que defendem valores que promovem o bem comum. Os cristãos devem entender que a política não é um campo proibido, mas um espaço onde a justiça pode ser promovida. A omissão da igreja nesse aspecto pode resultar em governos que não respeitem a fé e os princípios cristãos. Para finalizar, a igreja não pode ser passiva diante dos desafios da sociedade. Devemos ser ativos, responsáveis e comprometidos com a transformação social. A participação cristã deve ser fundamentada em 3 pilares: ética, agindo com integridade; estratégia, usando sabedoria para ocupar espaços de influência; e cidadania, exercendo nosso papel na sociedade por meio do voto. Participação e contribuição para um país mais justo. Quando a igreja se posiciona com sabedoria, ela se torna um farol de esperança e transformação. O mundo precisa de cristãos comprometidos, levando luz para todas as esferas da sociedade. Capítulo 6. Política não é pecado. Tópico 1. Conscientização. A Igreja Evangélica Brasileira ainda enfrenta resistência quanto à participação no processo político. Muitos acreditam que política e fé são incompatíveis. No entanto, a Igreja faz parte da sociedade e precisa se posicionar. Um exemplo ocorreu na 75ª Convenção Internacional da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos, onde pastores discutiram um documento direcionado ao governo. No Brasil, temos os mesmos direitos. Precisamos estar atentos às leis e decisões que nos afetam e agir de forma responsável. Ética e cristã. Participar das eleições não é apenas um direito, mas uma obrigação. A escolha de governantes deve ser feita com consciência, considerando suas propostas, ideologia e trajetória. A alienação política enfraquece a sociedade. A igreja deve assumir seu papel e influenciar a nação. Tópico 2. A política não é pecado. O maior castigo para quem ignora a política é ser governado por quem se interessa por ela. O mundo moderno é gerido por poucos, muitas vezes com valores anticristãos. A política em si não é pecado. Pecado é corrupção, injustiça e opressão. A igreja não pode se alienar nesse contexto. Política é uma ferramenta para organizar e beneficiar a sociedade. Políticos cristãos devem ser íntegros e comprometidos com os valores do reino de Deus. Ao concluirmos este estudo sobre cidadania, somos chamados a refletir sobre o nosso papel no mundo. Deus nos confiou uma missão: sermos agentes de sua justiça e proclamadores de sua verdade. Isso significa que nossa fé não pode ser isolada da realidade social e política em que vivemos. Vimos que desde os tempos bíblicos, Deus estabeleceu princípios de liderança, justiça e governo, conduzindo o seu povo por meio de leis e autoridades. A igreja, como corpo de Cristo, tem um papel essencial na sociedade, não apenas no campo espiritual, mas também influenciando decisões e promovendo mudanças baseadas na moral e na ética cristã. O compromisso com a cidadania responsável envolve oração pelas autoridades,
participação ativa na política e, acima de tudo, um testemunho fiel do Evangelho. Quando nos omitimos, permitimos que princípios contrários à vontade de Deus prevaleçam, mas quando agimos com sabedoria e temor ao Senhor, tornamo-nos instrumentos de transformação. Que possamos levar adiante esse aprendizado e viver com responsabilidade e integridade. Que sejamos cristãos atuantes, levando luz onde há trevas e promovendo um ambiente de justiça e paz. Que Deus nos fortaleça nessa missão para que, através de nossas ações, o reino de Deus se manifeste na terra. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de justiça e verdade, te louvamos, Senhor, e agradecemos pela oportunidade de aprender sobre o nosso papel como cidadãos do reino e desta terra. Reconhecemos que todas as autoridades são constituídas por ti e que tu és o soberano sobre todas as nações. Pedimos em nome de Jesus Cristo que nos dê sabedoria para exercer a nossa cidadania com responsabilidade e fé. Ensina-nos a votar com discernimento, a escolher líderes íntegros e agir conforme os princípios da tua palavra. Que não sejamos omissos, mas que sejamos luz em meio às trevas, influenciando nossa sociedade com os valores do Evangelho. Senhor, colocamos diante de ti os governantes da nossa nação. Concede-lhes discernimento para governar com justiça, compaixão e temor ao Senhor. Que as decisões tomadas sejam para o bem comum e que o teu nome seja glorificado em todas as esferas da sociedade. Aleluia! Pedimos também pela igreja para que compreenda a sua missão na transformação do mundo, que os cristãos sejam exemplos de integridade e amor, refletindo a tua glória em todas as áreas da vida. Que a tua vontade seja feita em nossa nação e que através de nós o teu reino seja estabelecido. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.